Pedir então para o advogado Guilherme Piegas, especialista em direito previdenciário, para fazer uma explanação sobre o tema para nós. Obrigado por aceitar nosso convite, Guilherme. Muito obrigado, vereador Marcos Cunha, pelo convite. Na pessoa dele, eu saúdo o vereador Salvador Ribeiro, os demais membros da mesa. Agradeço a presença de todos. Eu não poderia deixar de faltar a este convite, não só pela advocacia previdenciária, mas um compromisso como cidadão. Neste momento, nós estamos discutindo se queremos ser solidários entre todos os membros da sociedade ou se queremos fazer um cada um por si, uma conduta de proteção individual em que cada um cuida da sua vida sem olhar para o outro. Acho que esse é o grande dilema entre o sistema solidário da Previdência Social, a Seguridade Social, o Seguro Social, que é isso que nós temos até o momento, ou o sistema de capitalização simples, que é tão divulgado pelo ministro da Economia, principalmente, na figura do ministro Paulo Guedes, em que, como havia dito, cada um cuida do seu próprio umbigo e não olha adiante. Eu vou dividir minha fala em duas partes principais, fazer uma introdução rápida, fazer um panorama sobre o que é a Previdência Social hoje e o que se pretende das reformas. Afinal, não se sabe de fato se há uma reforma oficial, porque há, como o vereador Marcos Cunha disse, tubos de ensaio, se anunciam vazamentos em que se mede a adesão, a empatia da sociedade, e o que há são, entre aspas, sugestões de economistas, em detrimento de ouvir especialistas na matéria, seja no âmbito jurídico, no âmbito contábil, no âmbito fiscal, principalmente da Anfip, que muitas vezes, embora a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, ficam deixados à margem porque dizem aquilo que muitas vezes o governo não gostaria de ouvir e explica com números. Pois bem, o que se tem de reforma no sistema previdenciário atualmente é uma simples redução de gastos. É anunciado que a Previdência é um gasto, quando, no meu entendimento, é política social de proteção, é substituição de renda, seja daquele que entra na aposentação, em inatividade por doença, ou por substituição, ainda que financeira, do seu ente querido quando vem a falecer. Também é anunciado um panorama de caça aos privilégios, principalmente são apontados os servidores públicos como aqueles que detêm diversas regalias, quando, na verdade, exerce a sua função pública através do seu cargo em nomeação de concurso e que submetem à legislação e arrecadação de contribuições previdenciárias como qualquer cidadão dentro das peculiaridades que o serviço público oferece. Mas eu vou ser repetitivo porque acho que neste caso não é enfadonho, é reiterar e espalhar um outro tipo de posição que muitas vezes não temos. A reforma da Previdência iniciou. A medida provisória 871 de 2019, se vencidos os 60 dias, ou se houver prorrogação por mais 60 dias e houver conversão em lei, já passa a ter a sua aplicação não só imediata, mas consolidada. Perde o termo provisório, passa a ser permanente. Então, acho que cabe o susto, é um sinal vermelho que precisa ser acionado, porque não estamos falando da reforma que virá. A reforma já veio em janeiro. O que se tem de Seguridade Social, composta pela Previdência, Assistência Social e a Saúde, é um sistema solidário. Uma geração suporta a outra através de contribuições previdenciárias, no caso específico da Previdência Social. Esse princípio da solidariedade, quem quiser fazer uma pesquisa, nos artigos 194, 201 da Constituição Federal, existe o que se chama de participação quadripartite. União, empregadores, empregados e outros recursos, como PIS, COFINS, contribuição social do lucro líquido, compõem o custeio da Previdência Social. A Lei 8.212 de 91 prevê todo tipo de contribuição, ou seja, não é uma relação bilateral empregador-empregado que sustenta a Previdência apenas. Isso, a meu ver, convenientemente, é tolhido da informação da população em geral, que, por diversas razões, pelo excesso de informação, prefere uma notícia, muitas vezes, pequena, titular. Nas redes sociais é muito comum se dizer que
não há um aprofundamento da informação, em que compartilhamos sem estabelecer um raciocínio prático e, muitas vezes, calmo sobre determinado tema. Então, o que se percebe é um maciço trabalho do governo federal em anunciar que não há recursos para a Previdência Social. E isso é claro. Resta saber se, de fato, tem um fundo verdadeiro, que, no meu entendimento, o que há é um anúncio de um pacote de maldades, como se costuma dizer. Se formos observar a conclusão da CPI do Senado Federal, 450 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados em cobranças de dívidas previdenciárias, entre as quais 275 bilhões em dívidas de empresas que não podem ser cobradas. Ou seja, será que faltam recursos ou houve, entre aspas, renúncia de recursos? Outros 215 bilhões podem ser buscados. E não o são sem quaisquer sentidos. Essa é a conclusão da CPI do Senado Federal de novembro de 2017. Segundo os dados da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Fiscais, dos Auditores Fiscais da Receita Federal, nós temos, em 2015, 11 bilhões de superávit da Previdência Social. O que acontece de 2016 para cá são renúncias e desonerações de folhas, principalmente de cotas patronais, que induzem ao déficit previdenciário, ou seja, não há falta de arrecadação, há abdicação de receita. Isso tem uma grande diferença. Ou seja, não falta arrecadação. O credor, que é o governo federal, se recusa a receber, dando aquilo que se espera, segundo a sua visão. Que o empregador, muitas vezes, tem sobre si uma carga fiscal e previdenciária alta, então eu dou um fôlego para ele produzir. Esse fôlego de produção, na verdade, é uma renúncia de receita pelo governo federal. Se formos pensar nos benefícios, de modo geral, eles são contributivos, ou seja, não são empréstimos do governo federal. Os benefícios são custeados por toda a sociedade. Em alguns casos, como segurados especiais, ou seja, aqueles pequenos trabalhadores da agricultura e da pecuária que sobrevivem da sua atividade, embora eles não contribuam diretamente, há contribuição de 2% sobre a produção. Se buscarem os talões fiscais modelo 4, alguns conhecem como modelo 15, é perceptível que a arrecadação de 2%. Ou seja, não é tirado do seu próprio bolso, mas é do seu suor. Então, isso deve ser ponderado e colocado em xeque em relação aos argumentos atuais do governo. Se formos pensar no benefício assistencial, conhecido como LOAS, há uma razão de existência que é a própria Seguridade Social. É pensar no estado de miserabilidade e, em contrapartida, essa receita de salário mínimo como garantia da dignidade da pessoa humana. Ou seja, aí, mais uma vez, é uma política pública de previdência e assistência social. Não é um gasto público. Esse é o nosso panorama de Seguridade Social. O que a reforma propõe, ao contrário, é tornar a Previdência como gasto público. Ou seja, eu gasto com a Previdência. Ou seja, não é pensada a Previdência como substituição de renda através da contribuição de qualquer cidadão que o fez durante a sua atividade econômica e que, assim, espera o retorno quando entende que, voluntária ou involuntariamente, precisa se afastar da sua atividade de trabalho. Eu pensei em alguns pontos já da reforma através da medida 871, embora me torne repetitivo, gostaria de salientá-los. A questão da impossibilidade de tempo menor de retorno da carência, aqueles que perderam a qualidade de segurado, mais uma vez, pode ser dito que é um impedimento do acesso ao segurado à Previdência Social. Se aquele segurado que deixou de contribuir e o fez, ou deixou de fazer por um motivo contra a sua vontade, eu preciso trazê-lo para trazer mais receita e, consequentemente, ampará-lo temporariamente e, no caso da invalidez, quando houver a cessação dessa inaptidão ao trabalho, eu o trago de volta para o sistema, passa a ser uma pessoa ativamente econômica ativamente, e então trabalhando de uma forma que custeie novamente a Previdência Social. Uma vez que eu torne a falta da qualidade de segurado
como uma contrapartida de que precisa cumprir a carência integralmente, novamente, é um severo dano aos segurados de quaisquer espécie. Quanto à prova da união estável, a prova material, isso afeta diretamente a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 226, ela equipara a união estável ao casamento. No casamento, a dependência econômica ela já é presumida, ela não precisa ser comprovada. Então, uma vez que o governo traz, na medida provisória, essa intenção de provar a união estável e provar a dependência econômica com inícios de provas materiais, tanto da união quanto da dependência econômica, afeta diretamente a Constituição e isso pode ser plenamente combatido. Com relação ao cadastro dos segurados especiais, o que me parece que é mais grave é o segurado que, através da proposta, só para fazer um panorama rápido, toda atividade do segurado especial precisa ser demonstrada anualmente, até o dia 30 de junho do ano seguinte. Se não o fizer, precisa fazer uma contribuição sobre aquele período que deixou de comprovar. E se nos 5 anos seguintes não demonstrar a sua atividade como segurado especial, ele está proibido de fazê-la reconhecer. Então, consta no artigo 30, a modificação do artigo 38A da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ou seja, o segurado especial, que precisa ter uma visão diferenciada, ele cada vez mais é afastado do sistema. Muitas vezes ele tem sobre si um desconhecimento sobre os seus direitos previdenciários e, a partir de então, é criado obstáculos que impedem que aquele reconhecimento de tempo de trabalho seja feito no tempo certo. Então, causa bastante preocupação, principalmente porque a agricultura familiar responde por mais de 70% da produção alimentar no Brasil, e se nós tivermos um impedimento de exercício de trabalho, consequentemente haverá um êxodo rural que comporá os famosos bolsões de pobreza nas zonas urbanas. Então, esse cenário drástico é o que nós temos apenas como exemplos, que há outros tantos, dentro da medida provisória 871 de 2019. Com relação ao sistema de capitalização, mais uma vez, o que se preza é o individualismo. Cada um contribui para a sua conta. Resta saber quantos anos terá a partir do que arrecadará. O sistema é simples. Alguns dirão que na Austrália existe esse sistema de contribuição de capitalização simples, mas na Austrália o rendimento médio de cada cidadão é de R$ 2.900, com uma cultura econômica distinta e por um cenário econômico distinto do Brasil. No caso chileno, que é muito utilizado principalmente pelo ministro Paulo Guedes, que é o porta-voz do governo Bolsonaro na área econômica, os idosos chilenos estão aumentando os índices de suicídio porque não conseguem prover a sua atividade econômica. Não há benefícios que o custeiam mais, porque a reserva de capitalização terminou e o governo chileno não alcança os valores que são necessários a eles. Afinal, contribuíram por um tempo determinado e não há mais reserva para cada um desses idosos. Os fundos de pensão tampouco alcançam valores, e isso acarreta que não há uma miserabilidade total desses idosos no Chile. Isso só para traçar um comparativo do que se pretende, qual é o nosso espelho e qual é o reflexo que já existe dentro dessa própria referência. Ou seja, é bastante preocupante. Como o vereador Marcos já referiu, não há um projeto oficial. Existem tubos de ensaio, cartas marcadas, medidores de audiência, testes que talvez para fevereiro, março, apresentaram um projeto total de reforma da Previdência. Mas o que se já sabe são aumentos de carência, ou seja, a aposentadoria passaria a ter um aumento de 15 para 20 anos de carência. Hoje temos 180 contribuições, passaríamos a ter 240 contribuições e mais um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição. Ou seja, a conta dos 100% fecharia em 40 anos de contribuição, sem falarmos na idade mínima de 65 anos pretendida. Ou seja, se juntarmos todos os pontos, nós vamos ver o tamanho da crueldade que se pretende através da reforma da Previdência.
ou da conclusão dela, como eu prefiro chamá-la. A reforma, ela é necessária, porém ela sempre deve ser observada sobre a pertinência dela e se de fato vai atender à finalidade que se espera. A Constituição prevê que a Previdência Social seja política pública de proteção. Então, é nesse sentido que devemos observar a reforma da Previdência. Há exemplos que já demonstram que reformas foram importantes e beneficiaram o próprio segurado, como o fator 85-95, a meu ver, ele tirou o fator previdenciário, que tanto achata as aposentadorias, e trouxe o rendimento integral para aquele que, cumprido 30 anos no caso da mulher e 35 no caso do homem, mais a idade que tiver, consegue 100% das suas contribuições com o médio de aposentadoria. Ou seja, há reformas que trazem benefícios para a sociedade, mas que foram refletidas ao longo do tempo e trouxeram renda substitutiva a cada um deles. Para finalizar, acho que debates como esse precisam ser bem feitos, como este que está sendo agora, bastante fomentados, números serem trazidos. Se nós comprarmos exatamente a ideia que está sendo oferecida de um lado, nós vemos um cenário catastrófico. Se nós observarmos o que a legislação nos traz, os números de arrecadação, nós vamos ver que o cenário que está nos sendo apresentado é bastante diverso e cabe uma reação da sociedade, porque o efeito recairá sobre todos. Agradeço a atenção e muito obrigado.